E aí, gente, vamos pra braba, né? Primeiro, vamos lá. Vocês devem ter visto que o Shinzo Abe, ele tomou de G3, né? O Shinzo Abe tomou de G3, papai do chão o tenha, foi encontrar com o Olavo. E aí nós temos essa notícia aqui da France Presse. O que se sabe sobre o suspeito do assassinato de Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão? Ele foi de comes e bebes, exatamente, foi de Jackson's 5. Suspeito foi preso e identificado como Tetsuya Yamagami, desempregado de 41 anos. Inclusive rolou a fake news de que era o Kojima, né? Inclusive teve a repercussão aqui no Brasil de que era o Kojima, o que é ridículo, né? O homem acusado de assassinar o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi preso e identificado como Tetsuya Yamagami, desempregado de 41 anos. A polícia diz que ele admitiu ter atirado em Abe com uma arma caseira em um comício de sexta-feira. Gente, pra vocês terem uma noção, até a Yakuza tem dificuldade de conseguir munição no Japão. É bem difícil conseguir arma no Japão. Então é surpreendente que o cara tenha fabricado uma arma pra matar o ex-primeiro-ministro. E ele imprimiu uma arma, né? Não é difícil imprimir, inclusive. Eu só vou falar uma coisa. Eu não faço a menor ideia de qual foi a motivação desse cara, tá? Eu não li sobre ainda. No momento que eu li sobre a notícia, ninguém sabia qual era a motivação dele. Yamagami explicou à polícia que ele serviu na Marinha, a Força Marítima de Autodefesa, por 3 anos a partir de 2002. Ele trabalhou recentemente em uma fábrica no oeste do Japão por cerca de 1 ano e meio, mas pediu demissão em maio de 2022, segundo relatos na mídia local. Sua atitude em relação ao trabalho nunca foi um problema. Estou surpreso, diz o ex-gerente da fábrica. Ex-colegas do ensino médio entrevistados pela emissora pública NHK comentaram que o suspeito era uma pessoa calma, mas não solitária. Era bom na prática de esportes e estudos. O suspeito afirmou que tinha rancor de uma organização em particular e disse que cometeu o crime porque acreditava que o ex-primeiro-ministro, Abe, tinha uma conexão com ela. Nossa, mais vago impossível. Os agentes não informaram o nome da organização, mas a mídia japonesa afirma que seria um grupo religioso, citando fontes investigativas. A NHK e o Mainichi Shimbun destacaram que a família de Yamagami enfrentou problemas após as doações financeiras de sua mãe para a organização. Yamagami originalmente planejava atacar o chefe do grupo, mas depois mudou o foco para Abe, que ele acreditava ter promovido a organização no Japão, de acordo com a Kyodo News. Nossa, olha a arma do cara! Yamagami disse que usou uma arma feita à mão para realizar o ataque, e imagens da cena mostraram uma arma básica, quadrada e de cano duplo, coberta com uma fita. A polícia revistou sua casa e disse ter apreendido vários itens feitos à mão, incluindo armas. Suspeita-se... Cara, mano, o cara tava fazendo Fallout na casa dele, tá ligado? O cara tava fabricando arma na casa dele. Suspeita-se que pelo menos uma das armas tenha sido fabricada há vários meses. E Yamagami participou de exercícios com tiro de munição real. Autoridades disseram que Yamagami descobriu pela internet que Abe faria uma visita à cidade de Nara e acredita-se que o suspeito pegou um trem para a estação onde o ex-primeiro-ministro estava fazendo um discurso. Em imagens divulgadas do momento dos disparos, Yamagami usa calça marrom e camisa cinza. Sua boca e nariz estão escondidos por uma máscara cirúrgica branca, e ele usa óculos de aros estreitos sobre uma franja longa. Não me taxe. Ele estava usando uma bolsa de ombro, da qual aparentemente tirou a arma, antes de deixá-la cair no chão quando foi detido. Nossa, que do nada. Parece meus vídeos, acabou do nada aqui a notícia. Tá, mais vago impossível, não entendi. O cara achava que o Shinzo Abe tinha uma conexão com um grupo religioso que a mãe dele doou e ficou não sei o que lá. Foi isso. Quando Nobusuke Kishi formou um vínculo em meados da década de 60 com o fundador da Igreja da Unificação, Sun Myung-moon, acho que esse cara aqui é o avô do Shinzo Abe, né? Sobre visões anticomunistas compartilhadas, mal sabia ele que estava plantando as sementes que acabariam por tirar a vida do seu amado neto Shinzo Abe. É o avô dele. Faz apenas uma questão de horas desde que o morador desempregado da cidade de Nara, Tetsuya Yamagami, atirou e matou o primeiro-ministro mais antigo do Japão. E muitos detalhes... Mais antigo é o mais longevo, né? E muitos detalhes ainda precisarão ser detalhados... Essa tradução ficou ótima. Por jornalistas e historiadores. Mas o quadro geral chegou em foco e esta é uma tentativa inicial de relatar a história básica. Depois de seu cargo de primeiro-ministro de 57 a 60, o ex-criminoso de guerra classe A, Nobusuke Kishi, era um homem insatisfeito. A gente já fala de qual foi o crime de guerra dele. Kishi estava amargurado por ter sido expulso do cargo depois de apenas 3 anos e culpou principalmente os comunistas. Quando Kishi fez uma visita a Washington, em outubro de 70, ele se encontrou com o presidente Richard Nixon e o conselheiro de segurança nacional Henry Kissinger. Ele foi citado pelo memorando oficial da seguinte forma. O Sr. Kishi então comentou que a extensão automática do Tratado de Segurança havia sido realizada sem problemas e com muita pouca oposição por parte do povo japonês, em comparação com 10 anos atrás, quando os chineses vermelhos despertaram os sentimentos dos japoneses. Olha que audácia desse filho da puta, velho. Os chineses vermelhos despertaram os sentimentos dos japoneses. O que o Japão fez com a China não tem, assim, nunca vai ter desforra, de verdade. Não tem o que a China faça
que consiga ser no mesmo nível do que o Japão fez com a China. Não tem a possibilidade disso acontecer. China e Coreia, eu tô falando só da China, no caso. Na opinião de Kishi, os chineses vermelhos foram a força motriz por trás dos protestos anti-tratado de segurança de 1960 que o forçaram a sair. Talvez não seja tão surpreendente, então, que quando Kishi foi apresentado ao fundador da Igreja Unificação Sun Myung Moon, cerca de 5 anos depois, suas visões anticomunistas linha dura compartilhadas permitiram que eles se dessem bem, né? A Igreja Unificação construiu sua sede no Japão em terra em Tóquio, que pertenceu a Kishi. Em terra que pertencia a Kishi. No início da década de 70, vários políticos do LDP estavam usando membros da Igreja da Unificação como trabalhadores de campanha. Os membros reais da igreja, os chamados munis, foram enviados pela federação para servir sem remuneração, como trabalhadores de campanha industriosos e altamente valorizados. Em troca, por muitos anos a igreja gozou de proteção contra processos por parte das autoridades japonesas por suas táticas de conversão e vendas frequentemente fraudulentas e agressivas. Olha esse cambalacho, gente. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque existe um estereótipo ridículo por parte principalmente da direita e da extrema-direita brasileira, de que no Japão tudo funciona, todo mundo segue regras, porque o japonês é um ser evoluído e educado e correto e metódico. Vocês estão lendo comigo o que eu tô lendo? Políticos japoneses usavam mão de obra escrava em troca de proteção para processos de conversão ilegais de uma seita. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui é só um exemplo. Fora que o Japão é governado de ponta a ponta pelo crime organizado. Até pouco tempo atrás, a Yakuza, eu não sei se ainda tem, mas a Yakuza tinha prédio comercial nas metrópoles. Então, assim, isso é ridículo. Isso é ridículo. Japonês limpa estádio, kkkkkk, sabe? Crime ocorre, nada acontece, temaki. Parece ser esse mesmo problema que motivou Tetsuya Yamagami, que é o cara que atirou, né? Mirai matar Shinzo Abe. Reportagens da grande mídia japonesa agora concordam que Yamagami disse aos investigadores que ele culpou um grupo religioso, ou seja, a Igreja da Unificação, por induzir a sua mãe a doar tanto dinheiro que levou a família à falência. Agora ficou claro. Agora eu entendi. A mãe do cara entrou numa seita. Ela foi tragada pra dentro de uma seita, doou todo o dinheiro e ficou quebrada. Por conta da ligação do Shinzo Abe com a igreja, o cara ficou com raiva e matou Shinzo Abe. Foi isso. Agora eu entendi. Ele inicialmente se preparou pra matar um líder da igreja, mas desistiu depois de decidir que era muito difícil. E Yamagami então voltou seu foco pra Abe, que ele sabia que promovia a igreja em algum nível. Olha só. Por que a mídia japonesa se recusou a identificar o grupo religioso que motivou o assassinato deve permanecer como especulação. Por que será, chat? Por que será que não estão falando qual é o grupo religioso, chat? Por que será, chat? Eu acho que é um mistério. Chat, olha pra mim, chat. Só que o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. O Shinzo Abe morreu, foi de base, e a China tá como? Como é que tá a China? Shinzo Abe morreu e nós tá como? Pra quem quiser o link aqui. Foi contida, foi uma celebração contida. Bom, e pra quem não sabe, né? O Shinzo Abe era um apologista da Segunda Guerra Mundial. Era um cara que era, assim, o bastião do revisionismo histórico japonês. O Japão, gente, é governado pela direita desde sempre. Desde sempre. E o Shinzo Abe é um dos caras que mais contribuiu pro revisionismo histórico no Japão, passando um panaço, mudando a narrativa histórica a respeito dos crimes de guerra do Japão. Então, quais crimes? Vamos lá, né? Que eu separei um textinho aqui. E a gente vai ler ele inteiro. Nem lembrança, nem reparação. Os vestígios da violência imperialista no Japão. É desse ano. Pra quem tá vendo a estátua, pra quem sabe a história, já sabe o que é a estátua. Quais crimes, sim? Exato. Pra quem acha que o Shinzo Abe era o cara vestido de Mario na Olimpíada, vamos ver, vamos conversar. O Japão e suas modernas empresas capitalistas estão marcadas por uma grave história de opressão e exploração colonial contra outras nações asiáticas. Mas essa história tem sido ignorada graças à hegemonia da extrema-direita no país. Extrema-direita liderada por quem? Shinzo Abe. Estátua homenageia mulher de conforto em Hong Kong. Tem uma outra famosa aqui. Essa é uma outra famosa. Essa aqui é coreana. A Segunda Guerra Mundial levou a humanidade a níveis de violência sem precedentes. A ligação entre o Estado e os grandes capitalistas se expressou em sua forma mais violenta através de um conflito entre os diferentes exércitos dos Estados líderes do capitalismo mundial.
Os grandes dirigentes da máquina militar desses países apertaram a mão do grande capital nacional. Eles eram, por assim dizer, dois lados da mesma moeda. A exploração econômica das colônias. O contexto do expansionismo japonês no século XX foi marcado pela necessidade de acesso a recursos naturais e mão de obra barata, semi-escrava ou escrava, para garantir a competitividade do capitalismo nacional. À medida que o Japão ultrapassou a Coreia na década de 30 e ocupou a Manchúria, a Indochina e a costa leste da China, a violência e o grau de exploração da maior parte das populações, entre aspas, úteis para a produção se intensificaram. Nesse processo, é claro, estavam envolvidas as grandes famílias japonesas que possuíam os grandes monopólios, zaibatsu. A enorme extração de lucros assegurada pelo domínio violento do Estado japonês sobre as colônias favoreceu o crescimento que os zaibatsus necessitavam para a competição intercapitalista. O império, por sua vez, exigia a capacidade produtiva dessas gigantescas empresas. A concessão de contratos de exploração da terra e dos trabalhadores, bem como a repressão aos movimentos trabalhistas de independência, eram condições insuperáveis para as empresas como Mitsubishi, Yasuda e Nissan. No Japão, os grandes monopólios ocuparam uma clara posição de liderança na guerra. Eles podem não ter tomado decisões técnicas no campo de batalha, mas desempenharam um papel central no processo de tomada de decisões políticas, incluindo aquelas que tinham a ver diretamente com a condução da guerra. Na verdade, ocupavam cargos centrais no gabinete, compartilhando e disputando o poder real com burocratas e líderes militares. Tendo uma posição vantajosa na definição da política econômica em tempos de guerra, eles puderam fazer valer seus interesses na exportação de capitais. O Império Japonês, desde os primeiros passos de sua expansão no leste asiático, facilitou a violência industrial das grandes famílias do país. As necessidades particulares de cada zaibatsu, dos grandes capitalistas como classe dominante do Japão e do Império, em geral justificavam esses processos. Empresas como Mitsubishi ou Mitsui têm atrás de si décadas de trabalho forçado a que submeteram centenas de milhares de trabalhadores coreanos e de outras nações asiáticas. Gente, prestem atenção nisso aqui. A nossa cronologia da Segunda Guerra é extremamente eurocêntrica. O Japão ocupa a Coreia no século XIX e só sai em 1945. O Japão fica 50 anos colonizando a Coreia, quase. A Primeira Guerra acaba e o Japão não sai da Coreia. E na Coreia, os coreanos se tornaram estrangeiros no próprio país. Eles ficaram proibidos de estudar coreano. Não podiam ter nomes coreanos, eles tinham que ter nomes japoneses. E aí a gente vai entrar na parte que é tensa, tá? Então a gente vai falar de abuso e escravidão sexual agora, tá, gente? Tá? Tô avisando. O massacre de Nanquim e as mulheres de conforto, mulheres de companhia e violência cultural. Em seu impulso imperialista, o Japão deixou uma marca inapagável, em muitos territórios asiáticos na forma de episódios aterrorizantes, muitas vezes marcados por uma crueldade insolente. Isso é bem conhecido na cidade chinesa de Nanquim. Lá, todos os anos é lembrado o que o imperialismo japonês significou para a vida de um enorme número de seres humanos. O massacre de Nanquim, um dos eventos mais importantes da ocupação japonesa do leste da China, ilustrou até que ponto o Sanko Sakusuen, algo como matar tudo, saquear tudo, destruir tudo, operava nas lógicas militares japonesas. A historiografia chinesa estima que 300 mil o número de pessoas que foram mortas durante as semanas em que durou o massacre de Nanquim. O massacre de Nanquim, como qualquer episódio histórico, está imerso em uma disputa de narrativas, especialmente no espaço político do Japão, onde o revisionismo histórico de cunho negacionista é protagonista. Há quem, como Masahiro Yamamoto, busque deshistoricizar e despolitizar o caso. Se tratava, em sua visão, de um mero punhado de lunáticos. Para outro, como Shintaro Ishihara, o evento foi, em termos gerais, uma mentira anti-japonesa. Esse último poderia passar por um usuário desagradável do Twitter, um militante exaltado de alguma organização de extrema-direita, não fosse o fato dele ter sido governador de Tóquio de 99 a 2012. Sobre a ligação entre nacionalismo japonês, política institucional, relações exteriores e postulados revisionistas negacionistas, quando não racistas, este artigo aprofundará um pouco mais. Por sua vez, as mulheres de conforto ocupam, sem dúvida, um dos lugares mais vis na longa lista de infames violências do imperialismo japonês. Meninas, adolescentes e mulheres foram sequestradas e isoladas em locais de reclusão por anos para serem sistematicamente estupradas por membros do exército imperial. Na Coreia, China, Filipinas, Tailândia e Vietnã e outros territórios que sofreram com a ocupação japonesa, as histórias dessas jovens ainda ressoam nos dias de hoje. A maioria delas não está mais viva hoje, outra parte é idosa. Esses locais de detenção abrigavam dezenas de milhares de mulheres. As estimativas variam entre 20 mil e 400 mil. Seja como for, à medida que as tropas imperialistas avançavam, as mulheres eram compradas, enganadas e sequestradas para serem levadas a centros de detenção.
Assim, os avanços militares operavam uma espécie de substituição das mulheres, renovando as vítimas em consonância com o desenvolvimento da ocupação dos territórios. Esse pesadelo não viu seu fim até o fim da Segunda Guerra Mundial, que trouxe consigo a derrota total do Japão. E embora, como explica a pesquisadora Maria Del Pilar Álvares, a libertação não pôde libertá-las do trauma que vivenciaram. Os esforços de memória ajudam a dignificar a figura histórica de dezenas de milhares de mulheres com uma história ancorada décadas atrás. É claro que a violência exercida pelo exército imperial contra a população civil foi muito além dos limites desses dois casos. Seria inviável no tempo e no espaço coletar mesmo com uma aproximação de todos os acontecimentos aterrorizantes que deixou para trás de seu caminho o continente asiático. Merece atenção por ir um passo além, a violência cultural na Coreia, mas também em outros países. O Japão tentou realizar o seu processo de assimilacionista. Seja da posição supremacista, a raça japonesa era superior, considerada por alguns ariana, e deveria civilizar a Ásia, ou daquela que considerava a existência de ancestrais comuns, e consequentemente colocava a tarefa histórica de replicar seu modelo capitalista desenvolvido no resto da região, especialmente na Coreia. O Império intensificou seus esforços assimilacionistas na década de 30. Coincidindo com uma demanda crescente de produção no contexto da pré-guerra, o impulso expansionista se fortaleceu nos níveis étnicos, linguísticos, religiosos e culturais. Na Península Coreana, as diferentes teorias assimilacionistas foram úteis para justificar a obrigatoriedade do shintoísmo como religião nacional, como Katsushige Ugaki, como governador-geral da Coreia de 31 a 36, as horas de ensino da língua, história e ética japonesas aumentaram. Os oficiais foram forçados a participar de cerimônias shintoístas e foram forçados a adorar divindades japonesas em suas próprias casas, entre outras práticas, como Minami-jiro, 36 a 42, que o sucedeu nos anos mais difíceis do conflito. A eliminação total da identidade coreana tornou-se a política cultural central da colônia. Os nomes nativos foram substituídos por equivalentes japoneses. A língua do império foi instalada como a única língua oficial e o coreano foi removido dos currículos educacionais. Essas e outras restrições tiveram um alcance legal e real. Aqueles que não as cumpriram sofreram repressão e limitações, a tal ponto que no final da Segunda Guerra, 84% dos coreanos havia aderido a práticas e modos japoneses. Vocês estão entendendo a gravidade da circunstância? E o Shinzo Abe era uma pessoa que aderia a esse revisionismo histórico inteiro. Então vocês estão entendendo por que a China estava comemorando a morte dele? Negacionismo e recusa política para pedir perdão. Ainda assim, as desculpas e o reconhecimento das vítimas não são comuns na política japonesa. O nacionalismo nipônico, intimamente ligado a posições que revisam de acordo com seu interesse sua história imperial sob uma perspectiva de negação, desempenha um papel importante em espaços de poder político como grandes empresas, partidos políticos, instituições educacionais e burocracia estatal. As iniciativas em prol da memória e da reparação chegam aos poucos e, quando chegam, são insuficientes e recebem a rejeição interna dos grupos de direita nacionalista. Quando, como líder do Partido Socialista Tomiichi Murayama foi primeiro-ministro em 94-96, foi proposta a criação de um Fundo da Mulher Asiática. O fundo incluiu uma carta de desculpas, assistência médica e compensação financeira. Foi rejeitado por organizações sul-coreanas. O motivo foi que essa proposta, a mais profunda que saiu do Estado japonês, nem mesmo obrigou o país a levar os responsáveis à justiça. Os setores mais reacionários do Japão, defensores de posições racistas e contrários a qualquer tipo de compensação histórica, às vezes até relutantes em reconhecer os fatos ou sua culpa, entrincheiram-se em organizações políticas como o Partido Liberal Democrático, com mais da metade dos deputados da Câmara dos Deputados e ocupando o cargo do primeiro-ministro desde 2012, Shinzo Abe. A direita nacionalista é o espaço político mais importante do Japão. Tal capacidade diretiva, evidentemente, exclui uma solução diplomática a médio prazo. Além disso, o debate sobre as responsabilidades históricas do Estado japonês é consequentemente profundamente enviesado para a direita, de modo que parte da oposição se encontra em posições instáveis no que diz respeito à reparação. As disputas diplomáticas entre o Estado japonês e os Estados das Nações, que já sofreram com a violência imperial, costuma ser notícia. Em fevereiro desse mesmo ano, o Japão solicitou que uma série de minas de prata e ouro fossem declaradas patrimônio da humanidade. Cerca de 780 mil coreanos foram forçados a trabalhar nessas minas durante os anos de domínio colonial japonês sobre a península. A iniciativa partiu dos setores mais duros do PLD e por impulso do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Empresas como Mitsubishi foram denunciadas nas últimas décadas por famílias cujos membros idosos foram empregados nas mesmas empresas como mão de obra escrava ou semi-escrava. As respostas das camadas diretivas têm sido frequentemente negativas sobre a proteção de um Estado que legitima e difunde narrativas revisionistas e de negação. As grandes famílias do país, muitas das quais se beneficiam das vantagens competitivas de ter tido uma força de trabalho colonial, encobrem seu passado e fogem da responsabilidade que memória e verdade lhes atribuem. Outra coisa,
O avô do Shinzo Abe fez parte disso aqui. Unidade 731. Deixa eu ver se tem em português. Tem. A Unidade 731 foi uma unidade secreta de pesquisa e desenvolvimento de guerra biológica e química do Exército Imperial Japonês, que realizou experimentação humana letal durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Gente, se a Alemanha tinha o Joseph Mengele, sabe o Joseph Mengele? O Anjo da Morte? O Japão tinha 50 Mengeles. Vários, tá? Não era um, era vários. O Mengele ia ver a Unidade 731 e falar assim, bicho, isso aqui tá passando dos limites. Foi responsável por alguns dos crimes de guerras mais notórios realizados pelo Império do Japão. A Unidade 731 ficava no distrito de Pinfan de Harbin, a maior cidade do estado fantoche japonês da Manchúria. Foi oficialmente conhecido como Departamento de Prevenção de Epidemia e Purificação de Água do Exército de Guangdong. Originalmente criado sob a Polícia Militar Kenpeitai, foi comandada até o fim da guerra pelo general Shiro Ishii, um oficial do Exército de Guangdong. A própria instalação foi construída entre 1934 e 1939 e adotou oficialmente o nome Unidade 731 em 41. Alguns historiadores estimam que até 250 mil homens, mulheres e crianças, dos quais ao menos 600 todos os anos foram fornecidos pelos Kenpeitai, foram submetidos a experimentos realizados pela unidade apenas no prédio de Pinfan, que não inclui vítimas de outros locais de experiências médicas como a Unidade 100. Os participantes da Unidade 731 atestam que a maioria das vítimas que foram usadas como cobaias eram chinesas, enquanto uma pequena porcentagem eram prisioneiros de guerra soviéticos, mongóis, coreanos e aliados. Quase 70% das pessoas que morreram no campo de Pinfang eram chinesas, incluindo civis e militares. Cerca de 30% das vítimas eram soviéticas. Alguns outros eram nativos do Sudeste Asiático e Ilhas do Pacífico, na época da colônia do Império do Japão. E um pequeno número de prisioneiros de guerra aliados. A unidade recebeu o apoio generoso do governo japonês até o final da guerra. Em vez de serem julgados por crimes de guerra, os pesquisadores envolvidos na Unidade 731 receberam imunidade secreta dos Estados Unidos, em troca dos dados que eles reuniram através da experimentação humana. Ou seja, como é que o Japão não passou pelo mesmo processo que a Alemanha passou depois do nazismo? Por causa de uma coisa chamada Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram um cambalacho com o Japão para apagar o passado genocida da guerra em troca de tornar o Japão zona de influência do capitalismo estadunidense. E também do Japão apagar o crime de guerra das bombas, né? Porque também os Estados Unidos cometeu um crime de guerra. Lançou 2 bombas absolutamente sem nenhuma necessidade, matando uma pancada de civil a troco de nada, porque o que fez... Gente, pra quem não sabe disso, não foram as bombas que acabaram com a guerra, tá? Não foram as bombas. A guerra acabou quando o Exército Vermelho invadiu a Manchúria. O Japão não se rendeu depois das bombas. As bombas foram absolutamente desnecessárias. Então esse papo de que os Estados Unidos acabaram com a guerra no Japão é mentira. Quem venceu a guerra contra os nazistas foram os soviéticos, quem venceu a guerra contra o Japão foram os soviéticos. Os soviéticos foram responsáveis por limpar a terra do lixo que o capitalismo gestou. Outros que foram presos pelas forças soviéticas foram julgados nos julgamentos de crimes de guerra de Khabarovsk, em 49. Os estadunidenses não julgaram os pesquisadores para que a informação e a experiência adquirida por eles em armas biológicas pudessem ser cooptadas no programa de guerra biológica dos Estados Unidos, como aconteceu com pesquisas nazistas na Operação Paperclip. Os relatos de vítimas foram, em grande parte, ignorados e desacreditados no Ocidente como propaganda comunista. E aí, pra vocês terem uma ideia, eu vou ler só os títulos pra vocês verem. Experimentos. Vivissecção. Gente, vocês sabem o que é vivissecção? Guerra biológica. Teste de armas. Teste de como é que eu traduzo frostbite? De congelamento. Do congelamento que causa necrose. Estupro e gravidez forçada. Eu não vou nem ler isso aqui, só pra vocês terem uma ideia, tá? E aí, a questão é o seguinte. Esse cara aqui, o avô do Shinzo Abe tá envolvido com essa unidade. Mas eu não sei de que forma. Vocês sabem alguma informação sobre isso, gente? Porque isso eu vi por cima. O próprio Shinzo Abe tirou uma foto no avião da unidade. Ah, ele era o governador do estado fantoche da Manchúria, tá? Economic Manager of Manchukuo. Aqui, é isso mesmo. Deixa eu ver a foto. Bom, o famoso apito de cachorro, né? Então, assim, morreu Shinzo Abe. E eu só quero separar alguns minutinhos pra fazer o seguinte. No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão,
uísque, Red Bull. Na outra o lança perfume, comentei mais um. Com o tênis tremeu, joguei o boné pra trás. Não sei se hoje vou de Lacoste Armani. O Grey Calvin Klein, as piranha me olhando, piscando a buceta. Eu transo não naquele pique, arrastei pra treta. No baile nós é mídia, no baile os menor marola. Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta. Numa mão tá o copão, uísque, Red Bull. Na outra o lança perfume, comentei mais um. Com o tênis tremeu, joguei o boné pra trás. Não sei se hoje vou de Lacoste Armani. O Grey Calvin Klein, as piranha me olhando, piscando a buceta. Eu transo não naquele... É isso. Eu só queria separar esse momento pra gente lembrar a memória do Sr. Abe. E aí pra vocês entenderem o porquê que os chineses estavam daquele jeito, né? Eles estão comedidos até. Nossa, tem referência a essa unidade no My Hero Academia, nem sabia. Baita revista essa ópera, já salvou nos favoritos. A ópera é ótima, eu leio bastante. Recomendo bastante também. Igreja violando lei e o Estado apoiando, tudo normal. A gente nunca tinha visto isso aqui no Brasil, inclusive, né? A ópera é ótima, cara. A gente já leu bastante a ópera aqui, inclusive. E, inclusive, uma das minhas grandes referências pra falar sobre o Euromaidan foi a revista Ópera. Eu li todos os artigos deles sobre a Ucrânia. E ajudou muito. Porque eles foram fazendo sobre... Conforme as coisas iam acontecendo, eles iam fazendo os artigos. Então foi muito útil.